Abra sua Bíblia, por favor, no livro de Jonas, profeta Jonas. A nossa igreja, na Igreja Presbiteriana de Pinheiros, tem uma visão bem definida como igreja. Nós queremos ser uma grande igreja missionária. E eu quero meditar com vocês hoje, nesse culto de gratidão a Deus, baseado no livro de Jonas, e tentar mostrar para você que o nosso Deus é um Deus missionário. O nosso Deus é um Deus missionário. E o único filho que ele tem foi missionário, em Jesus Cristo. Porque o Filho do Homem veio buscar e salvar o que se havia perdido. O livro de Jonas é um livro que nos mostra não a história de Jonas, mas a história do Deus de Jonas. Jonas foi um profeta. O seu nome significa pomba. Ele viveu e profetizou nos anos 793 a 753 antes de Cristo. Ele foi contemporâneo do profeta Amós e Oséias. E um dia, Deus o chama como profeta e o envia. O plano de Deus era fazer de Jonas, ou utilizar Jonas como um profeta transcultural. Então, o livro de Jonas é um esteio para nós como igreja, para entendermos o coração de Deus, a compaixão de Deus. E ao mesmo tempo, nós nos vemos na figura de Jonas. Eu, você, a igreja, porque Deus, Ele quer que nós façamos a missão. E nós, muitas vezes, não realizamos a missão. E é essa luta. E a gente vai aprender desse livro maravilhoso. Jonas não é uma ficção. Ele é citado lá por Jesus, em Mateus e Lucas. Mas esse livro vai trazer para mim e para você o coração de Deus. O nosso Deus é um Deus missionário. Um Deus que tem compaixão pelo perdido. E um Deus que move a história, as circunstâncias, a natureza, para que o seu querer missionário, a sua vontade missionária, se cumpra na vida das pessoas. Ele levantou Ashbel Green Simonton para vir para o Brasil em 1859. E ele veio no meio de uma pandemia de febre amarela. E hoje, se nós somos presbiterianos aqui, e somos uma igreja presbiteriana, foi porque Deus usou os missionários americanos. Em 1902, um grupo de irmãos da Igreja Unida de São Paulo, chamado Esforçadores Cristãos, eles saíram lá da Rua Helvétia, em carroça, e subiu e desceu até chegar aqui no bairro de Pinheiros, um bairro cheio de olarias por causa do rio. E aqui, evangelizando de porta em porta, sofrendo a perseguição da Igreja Católica. A nossa igreja funcionou nos seus primeiros dias
ali no Largo de Pinheiros, na sala do delegado de polícia. Foi o delegado que deu garantia para que a igreja trabalhasse ali. Deus converteu pessoas aqui nesse bairro, e no dia 8 de julho de 1906, a igreja foi organizada como igreja. Tudo isso porque faz parte do plano de Deus. Porque o nosso Deus é um Deus missionário. Eu quero tirar 4 lições nesse texto de Jonas, um livro todo. São 4 capítulos. Claro que eu não vou ler os 4 capítulos, mas vou pontuar para vocês 4 verdades que mostram que o nosso Deus é um Deus missionário. Abra sua Bíblia em Jonas, capítulo 4. Versículo 10 e 11, vamos ler juntos? O que diz aí? Tornou o Senhor: tens compaixão da planta que nos custou o trabalho, a qual não fizestes crescer, que numa noite nasceu e numa noite pereceu? E não hei de eu ter compaixão da grande cidade de Nínive, em que há mais de 120.000 pessoas que não sabem discernir entre a mão direita e a mão esquerda, e também muitos animais. Preste atenção que aqui nós temos um retrato do coração de Deus. O nosso Deus é um Deus cheio de compaixão pelos perdidos. Isso fica claro lá em Mateus, capítulo 9. Mateus, capítulo 9. Se você for observar, diz o texto sagrado, do versículo 35, que percorria Jesus todas as cidades e povoados, ensinando nas sinagogas, pregando o evangelho do reino e curando toda sorte de doenças e enfermidades. Versículo 36, lê comigo. Vendo ele as multidões, compadeceu-se delas, porque estavam aflitas e exaustas, como ovelhas que não têm pastor. Então preste atenção, o nosso Deus é um Deus de toda compaixão. E todas essas pessoas que estão perdidas, que estão nas trevas, que estão aflitas, que estão desesperadas, elas estão no coração de Deus. Jonas era um profeta, e eu diria que era um profeta ortodoxo. Ele diz lá na sua confissão que ele é hebreu, que ele teme a Deus. Ele cria no Deus que faz o mar, a terra, no Deus da criação. Ele cria nos atributos de Deus, ele cria no senhorio de Cristo. Ele cria que Deus é o autor da salvação. Ele cria também que a desobediência a Deus gera problemas. Ele era ortodoxo, mas não obedecia a Deus. Ele era ortodoxo, mas não tinha compaixão pelos perdidos. Ele foi tomado por um xenofobismo tão grande, ou por uma ideologia demoníaca, que ele não queria que os ninivitas fossem convertidos por Deus. E ele sabia, e ele confessa, que ele fugiu da missão, ele fugiu da pregação, porque ele sabia que se ele pregasse, o povo seria convertido por Deus. Todos nós conhecemos a história dele, no peixe. Deus vomita, no capítulo 3, dá uma segunda chance para ele. Veio a palavra do Senhor, segunda vez a Jonas, eles vai. E o sermão dele foi o pior sermão para alguém se converter. Então, se você prega mal, Deus pode converter através do seu sermão. Diz o texto, ainda 40 dias e Nínive será subvertida. Foi o sermão dele. Mas a Bíblia diz
que a cidade, para percorrer, teria que ser percorrida em 4, 5 dias. Ele faz num dia só e pregando, dificultando a mensagem para que o povo não se convertesse. O que significa isso? Significa que nós temos a tendência de obedecer a Deus não por alegria, não por amor, mas fazer a obra de Deus relaxadamente. Irmãos, o nosso Deus é um Deus missionário, é um Deus cheio de compaixão. E a compaixão de Deus, ela é revelada ao mundo através do trabalho da igreja, da pregação da igreja. O mundo virá a Cristo através da igreja. Então, se o nosso Deus é um Deus missionário, a nossa igreja tem que ser uma igreja missionária, uma igreja obediente. William Carey, ele diz que a única razão pela qual a igreja ainda está no mundo é para fazer a missão. Todo mundo gosta de adorar. Não é isso? Ah, pastor. Veja que as igrejas criaram louvorzão, mas não criaram missãozão. E eu não queria desanimar você para adorar, não. Porque Deus habita no meio dos louvores. Ele tem querubins e serafins adorando Ele continuamente na presença dEle. O meu louvor e o seu louvor não altera a glória de Deus, porque o nosso Deus é o Deus de toda a glória. Só que para você adorar a Deus, para você ser um adorador de Deus, para você se converter dos ídolos pagãos e adorar o Deus vivo e verdadeiro, você precisa de um missionário. Você precisa ouvir a voz de Deus através da obra missionária da igreja. Então preste atenção, Deus é o Deus missionário. Segunda verdade fundamental, a missão de Deus é a missão da igreja. Nós temos uma compreensão errada. Nós achamos que missão é uma coisa de Deus e nós vamos pegar isso e adequar na nossa agenda de igreja local. Não, não é assim. Você não entendeu. A razão pela qual a igreja existe neste mundo é para cumprir a missão, é para realizar a missão. Lembre-se de uma coisa, o nosso Deus, Ele não é servido por mãos humanas, mas na sua condescendência, Ele usa-nos como igreja, as nossas mãos, os nossos pés, a nossa voz, os recursos que Ele nos dá, justamente para promover a obra missionária. Abra a sua Bíblia lá em João, capítulo 20. Versículo 21. A última parte desse versículo. O que diz? Assim, vamos repetir bem forte. Assim como o Pai me enviou, eu também. Presta atenção. Esse versículo que Jesus proferiu, ele pode ser resumido na missão de Deus. Assim como o Pai me enviou. Então foi o Pai que enviou o Filho. O Filho concretizou a obra que o Pai lhe deu para realizar. Ele diz lá em João 17, eu te glorifiquei na terra, realizando a obra que me destes para fazer. Agora, esse Jesus que encerra a sua missão, diz assim, assim como o Pai me enviou, eu também vos envio. Significa que a obra de Jesus e que a obra de Deus é a missão de Deus.
Assim como o Pai me enviou, eu também vos envio. É um elo missionário. Eu paguei o preço da redenção. Vocês terão o privilégio, a honra, que não foi dada aos anjos, aos querubins, aos serafins, de pregar o evangelho a toda criatura, de ser instrumento nas mãos de Deus para a conversão de pessoas. Deus é o Deus missionário. A missão de Deus é a missão da igreja. Terceiro princípio que a gente aprende no livro de Jonas é que na obra missionária, Deus predestina os fins e os meios. Presta atenção. Isso é bem calvinista, né? Deus predestina os fins, as finalidades e os meios para se alcançar essa finalidade. O que Deus quer? Deus quer salvar os ninivitas. Então Deus vai usar a instrumentalidade de Jonas. E é tão interessante isso. O meio para que os ninivitas se convertessem era a pregação de Jonas. Eu não sei se você entende bem isso. Jeremias, capítulo 1, versículo 5. Jeremias diz que ele foi consagrado para ser profeta antes de nascer. Paulo, em Gálatas, capítulo 1, versículo 15, diz que Deus o separou antes dele nascer para ser apóstolo. Cada pessoa que nasce, cada crente que se converte e é agregado à igreja de Deus, passa a ser um missionário de Deus. Nós somos os meios para Deus alcançar os seus fins. Amém? Está claro no texto. Está claro. Para que a igreja presbiteriana de Pinheiros existe, irmãos? É para fazer churrasco sexta-feira para o PH? Pode até fazer. Mas eu e você, nós temos que responder essa pergunta todo dia. Não é aquelas coisas de internet. Você não vai à igreja, você é a igreja. Chatice isso. E tem gente que fica só falando essas besteiras. Eu quero que você entenda o seguinte: se eu faço parte da igreja, se eu sou membro da igreja de Cristo, a missão de Deus é a minha missão. Eu estou nesse mundo para ser um missionário de Deus, para levar o evangelho de Deus aos perdidos. Essa é a nossa finalidade maior. Assim como o do banco é ganhar dinheiro, o do Magazine Luiza é vender geladeira, e a razão de ser da igreja é cumprir essa missão. É tão interessante, e eu quero terminar com esse quarto princípio. Os planos missionários de Deus jamais serão frustrados. O homem, a igreja, ela não pode impedir a obra missionária de Deus. Jonas era um cabeçudo, teimoso. Se você observar no livro dele, todos obedecem a Deus. A baleia obedece, engole. Deus manda vomitar, vomita. O bicho vai lá e come, Deus mandou. Deus mandou a tempestade, a natureza obedece. O único que não obedeceu foi Jonas. Aí o que acontece? Veio a palavra do Senhor a Jonas: dispõe-te, vai à grande cidade de Nínive e clama contra ela. Aí no versículo 3 diz que Jonas se dispôs, mas para fugir da presença de Deus.
Aí o Senhor manda a tempestade, o Senhor joga no mar, ele passa 3 dias, né, no spa, refletindo. E ali, incrível, ele ora. Quer dizer, igual presbiteriano, tem que vir a baleia para a gente orar. E eu não sei se era muito cômodo na baleia, um peixe grande, mas diz que Jonas, do ventre do peixe, orou ao Senhor. E ainda pregou, porque ele termina a sua oração dizendo: ao Senhor pertence a salvação. Calvinismo puro. Aí veio a palavra, veja bem no versículo 3, capítulo 3, veio a palavra do Senhor segunda vez a Jonas. Jonas, você vai. Você vai. E acontece uma coisa hoje, irmãos, se a igreja de Pinheiros não for, Deus vai levantar uma igreja, vai dar o privilégio para outros. O maior privilégio que a gente tem como igreja é poder usar todos os recursos que Deus tem nos dado nessa visão. Nessa visão. Se a igreja não tivesse essa visão, nós não estaríamos hoje lá na Itália, né? Nós não estaríamos na Espanha, no Nepal, no sertão nordestino, no interior de São Paulo, quando nós plantamos de 2012 para cá mais de 50 novas igrejas. Jonas tentou. Jó já sabia. Jó disse para Deus: bem sei que tudo podes e nenhum dos teus planos pode ser frustrado. Jonas, ele não entendeu bem assim. E eu nunca vi um profeta tão amargurado como Jonas. Veja, por favor, eu quero encerrar aqui, Jonas capítulo 4. O capítulo 3 termina dizendo do arrependimento dos ninivitas. Veja no capítulo 4, versículo 1. Como isto desgostou-se Jonas, o quê? Extremamente. Ele não só se desgostou, extremamente. Ficou irado. E orou com raiva. Você já vê crente orar com raiva? E orou ao Senhor e disse: ah, Senhor, não foi isso que eu te disse estando aí na minha terra? Por isso me adiantei fugindo para Tarsis, pois sabia que és Deus clemente e misericordioso, e tardio em irar-se, grande amignidade, e que te arrependes do mal. Peço-te, pois, tira minha vida, porque melhor me é morrer do que viver. Essa é a oração de todo crente que não faz missão. Melhor estar com Cristo. Tem gente que quer morrer, mas não quer fazer a obra missionária. Irmãos, lá no céu nós vamos encontrar muita gente que foi salva com o seu dízimo, porque o seu dízimo ajudou a sustentar um missionário. A Bíblia diz que nós devemos ajuntar tesouros onde? No céu. E como é que ajunta tesouros no céu? É investindo na obra missionária. Porque uma vida vale mais que o mundo inteiro. Então, enquanto Deus me der graça de estar com vocês aqui como pastor, a cantiga é uma só. Somos ou queremos ser uma grande igreja missionária. Nós temos os distantes, mas nós temos os nossos filhos e os nossos netos. Porque filho de muçulmano vira muçulmano, mas os filhos dos cristãos estão se afastando de Deus, as novas gerações. E nós temos uma missão, como igreja, de ganhar o coração dos nossos filhos e dos nossos netos para Deus. Amém? Então, que você possa meditar nesse dia maravilhoso de gratidão a Deus, que o nosso Deus é um Deus missionário e que a missão de Deus é nossa.
nós estamos nos planos dele. Ele predestina os fins e os meios. E os planos missionários de Deus jamais poderão ser destruídos pela estultícia humana, pela desobediência humana. Ele vai fazer. Ele é poderoso para fazer infinitamente mais do que pedimos ou pensamos. A Ele toda a glória na igreja eternamente. Amém.